Boa noite, irmãos. Graças e paz. Quem está animado aqui essa noite? Quem está feliz aqui essa noite? Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado aí? Dê uma boa noite para ele. Diga para ele, que bom que você chegou. Aleluia, aleluia e aleluia. Maranata, hora vem nosso Senhor Jesus. Muitos estão esperando o anticristo, eu não sei vocês, mas eu espero Jesus. Nós estamos no princípio das dores. O mundo vai ficar mais escuro. Mas Isaías 60, versículo 2, ele disse: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Você sabe que se você acender as luzes de casa durante a manhã, durante um dia claro, as luzes não vão surtir muito efeitos? Quanto mais escuro o lugar estiver, quando você acender as luzes, essa luz vai brilhar como nunca. Então esse é um tempo de um brilho intenso dos filhos de Deus. Eu estou falando para os filhos de Deus aqui essa noite. Esse vai ser o ano de brilhar com a glória de Deus. E quanto mais escuro o mundo ficar, mais nós vamos brilhar. Esse é um tempo de distanciamento, mas também um tempo de aproximação. Muitas pessoas vão se distanciar cada vez mais do Senhor. O mundo vai ficar mais escuro, mas muitos também vão se aproximar. Aqueles que mergulharem na vida do Espírito vão experimentar de uma graça e um favor como nunca foi visto antes. Mas muitos vão se afogar mais ainda na carne. A mensagem vai ser pregada, um grande avivamento está por vir, mas muitos estão distraídos e estão dormindo. Nós estamos no ano de 2024, o ano do aumento e do rompimento. Vai ser uma inundação de graça de Deus, mas também vai ser o ano de maior pressão que a terra já viu. E nós ainda estamos no princípio das dores. Mas Jesus disse: não tenham medo, eu estarei com vocês. Amém? E para cada necessidade o Senhor terá uma graça fresca para nós, um alimento fresco, a provisão fresca para nós. Então não há o que temer. Olha para o teu vizinho e diga: não há o que temer. Nós estamos escondidos na sombra do Onipotente. Aleluia. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu chego aqui hoje muito empolgado para ouvir o que Deus tem para esse ano. Eu tenho muitas mensagens escritas no período final de ano, mas no meu coração, algumas delas estão muito fortes no meu coração. Esse é um tempo onde a gente vai restaurar a mensagem da Santa Ceia, onde a igreja vai desfrutar mais da Sagrada Comunhão. Hoje é uma noite de ceia, mas muitos aqui não têm usado o benefício da ceia. Alguns meses eu venho pregando sobre isso, mas a ceia não é um ritual. Amém? A Bíblia diz em Atos que eles partiam o pão de casa em casa e faziam refeições. Então a ceia não é uma refeição, é o alimento dos poderosos. Se um alimento faz o homem cair, é um alimento também que restaura teu corpo. Deus é um Deus, a graça sempre trabalha no reverso, amém? Então, se você está doente, você vai experimentar de cura e de poder sobrenatural de Deus na ceia essa noite. Nem sempre a cura é graduativa, mas ela também vem sendo restaurada aos poucos, amém? Como Deus também pode trazer médicos especialistas para a tua causa. Tem mamães, tem mulheres que estão querendo ser mamães esse ano. Não vi ninguém dar um amém. Nem Sara, né? Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Deus pode fazer você engravidar e pode também trazer médicos especialistas. A sabedoria de Deus é muito forte, fica aberto. Amém? Mas eu sinto no coração que alguém que tem um sonho de engravidar esse ano é o seu ano. Será um tempo muito específico. Muita gente que já está na carne vai se afundar mais ainda na carne. Mas a igreja, não toda, mas a igreja que andar na vida do Espírito, que entender que é na vida do Espírito, vai experimentar de um favor sobrenatural. Joel disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Será um tempo de muita visão, de sonhos sendo restaurados. E quem tem sede, pode ter certeza de uma coisa: vai beber de plenitude do Espírito.
Lá em João 7,37, no último dia da festa, Jesus se levantou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. O problema é que muitos vêm à igreja, mas não se alimentam da mensagem. É tempo de comunhão, tanto do partir do pão, da sagrada comunhão, de estar lembrando de Jesus todos os dias, estar consciente dele, até que volte, porque a ceia testifica da morte e anuncia a vinda. Nós também vamos para uma vida no Espírito, mergulhar no rio da graça de Deus e desfrutar de direções. O Senhor disse para mim: é um tempo de trocar relógios por bússolas. O que isso significa? Relógio fala de tempo, bússola fala de direções. Direções que vão comprimir o tempo, que vão acelerar o tempo, coisas que no seu esforço você não conquistaria pelo Espírito de Deus. É como Filipe está em Samaria e ele é transladado para um outro lugar. Ou seja, Deus fazendo o tempo cooperar para você por causa da direção do Espírito. Não é o lugar, não é o que você, não é as coisas que estão à sua volta, é quem está na sua vida. O Senhor vai nos guiar passo a passo, amém? Tem muitas mensagens importantes, mas eu quero começar com esse texto que veio no meu coração. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu ia pregar uma outra coisa, eu passei esses dias estudando, mas quando veio aqui, veio no meu coração algo. Aleluia. 2 gerações. Uma geração de Marta, uma geração de Maria. Fizeram do Evangelho um trabalho para Jesus. A vida consiste em estar com Ele. Não é mais tempo da gente estar olhando para a vida dos irmãos, quem acertou, quem errou. Você não recebe nesse lugar. Você recebe quando olha para Jesus. Às vezes ouvimos sobre o Evangelho, mas ainda estamos analisando a vida dos outros, quando na verdade a Bíblia me ensina a olhar para Jesus. Se você olhar para pessoas, homens vão falhar, cair, vão errar, amém? Olha para Jesus. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando fixamente para o autor. Repita comigo: o ponto essencial para a fé está em olhar para a fonte da fé. Fé não é um esforço. Se você está tentando se esforçar para se transformar, isso não é transformação genuína. Transformação genuína é de dentro para fora. A lei sempre trabalhou no homem de forma externa, e não importava a condição do coração do homem. Não importava se ele estava dando por vanglória a semente ou a oferta na casa de Deus, porque ela sempre viu o exterior. Então ela determinava a obediência, e o ser humano tem que obedecer. A nova aliança não. A graça de Deus te transforma no coração. Deus vai na atitude, Deus vai na mudança interna, porque muitas vezes você está dando algo por fora, mas por dentro você não está legal. Há soberba, há engano. Então o que é que a graça faz? Não trabalha externamente. Você vai olhar para alguém e vai julgar talvez de forma externa. Por isso que não julga ninguém. Davi até errou, mas Deus olhou para ele e disse: esse é o homem segundo o meu coração. Um coração que se alinha ao coração de Deus. Por isso que Davi é uma figura da vida no Espírito. Por quê? Porque ele representa um andar com Deus. Ele representa Isaac, vida no Espírito. Ismael, vida na carne, o esforço humano. Quando a gente fala carne, você imagina só pecados de imoralidade, mas o esforço humano é o maior pecado que existe. Justiça própria. Quando Adão caiu, não foi adulterando, foi confiando em si mesmo ou dependendo de si mesmo para viver sua vida. Você não cai da graça quando peca, você cai da graça quando depende de você mesmo para viver. Quando você diz: Deus, você é bom, mas eu confio em mim. Não, até porque eu já expliquei sobre isso. Quando alguém peca, não está na graça. Primeiro caiu nas obras, depois cai no pecado. Mas o mundo está vivendo um tempo como nunca houve, como foi na época dos dias de Noé. Nós vemos a mesma coisa se repetindo, e nas nossas casas precisamos entender que precisamos construir a arca que é Cristo dentro da nossa casa. Falar as palavras do Evangelho para os nossos filhos é colocar madeira sobre essa arca. Queremos que a igreja e o pastor convertam nossos filhos, mas a nossa vida em casa é que transforma a vida deles. Como na época de Noé, o tempo é muito específico. As pessoas estão vivendo a frieza, um aumento de imoralidades, um aumento de pecado. É o tempo mais favorável para a salvação e para a maior colheita, porque as pessoas agora vão ouvir o Evangelho. Amém? E principalmente em nossos lares. Construa Cristo na sua casa. Ceie com seus filhos. A ceia não é um ritual para a igreja, é para a nossa casa, para o nosso benefício.
Tem muita gente que não foi curado ainda porque não tem usado esse princípio ao seu favor. Então vou experimentar. Não, não é experimentando, é crendo. Se você fizer por experiência não vai, mas se crê naquilo que a Bíblia diz, isso vai acontecer. Amém? Quem está comigo aqui hoje? Diga, o ponto essencial para a fé está em olhar para a fonte da fé. Quem é a fonte da nossa fé? Quem é a fonte da nossa fé? Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. A sua fé, irmãos, para crer encontrada nele. Na versão amplificada, esse texto diz assim: desviando o olhar de tudo que é distração para Jesus, que é o líder e a fonte da nossa fé, dando o primeiro incentivo para a nossa crença, e é também o seu consumador, levando essa crença à maturidade e à perfeição, desviando o olhar de tudo que é distração. Haverá uma distração como nunca houve na terra. E eu percebo as pessoas distraídas. Quem está pelo Espírito está entendendo o que está acontecendo. Precisamos entender as estações. Não é o ano que me abençoa, mas é entender as direções do Espírito. Você não vai perder tempo quando focar nas bússolas ao invés de focar no relógio. Amém? Esse é um ano da gente descansar mais e frutificar mais. Diga, descansar mais e frutificar mais. Eu estou falando descansar até do trabalho. Aproveitar mais com nossas famílias, nossos familiares, e aproveitar mais do Senhor. Porque o pior pecado, o maior pecado e o primeiro pecado é esforço próprio. Porque você, cansado por fora, sua mente vai à exaustão. Então você não tem tempo para meditar em Deus e pensar sobre Deus e receber direção dele. Por isso nos reunimos como nunca como igreja. Esse vai ser um tempo de se unir como igreja. Amém? A igreja tem um papel muito importante para o mundo. E nesse tempo específico, entenda isso. Eu queria que vocês entendessem algo. Quando a gente foca, a gente só dá força àquilo que a gente foca. Eu nunca vi tanta distração. Pessoas estão ouvindo a mensagem, estão andando pelo Espírito, estão colhendo esses frutos. Mas chegou a hora de descansar mais. Amém? Até a terra descansava em Israel. Quanto mais descanso, mais providência. Porque palavras da parte de Deus específicas vão trazer provisões específicas para a tua vida. Vão te colocar em milagres extraordinários. Então é necessário sentar para ouvir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diga, quanto mais eu olho para Jesus, mais minha fé cresce. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 46. Quero começar aqui. Esse é o ano de quebrar o ciclo do infortúnio. Nós vamos começar nossa escola, viu? Semana que vem a gente vai liberar as inscrições. Vai ser um tempo de muito conhecimento de Deus. Deus disse para mim, espalhe a mensagem. Já estamos no Spotify. E agora estamos trabalhando, no final vou falar sobre o propósito do som, dos equipamentos de transmissão. Não sei se vocês perceberam, estamos fazendo uma reforma. Logo, logo vai ter um aquário aqui. Câmeras de tudo que é lado. Deus falou comigo, comece a fazer mais lives pelo Instagram durante a semana. Encha o meu povo com a minha palavra. Tem algo que só a palavra de Deus faz. Ficar ocupado consigo mesmo não transforma você. Mas se ocupar com Jesus te dá força, graça e poder para viver a vida. Esse é um tempo de iluminação. Mas muitos vão estar distraídos olhando para si mesmos. E não vão entender os tempos, como Davi. Davi era para ir para a batalha, porque a Bíblia diz em Samuel que era o tempo dos reis irem para a guerra. Mas ele não compreendeu o tempo e não entrou naquele tempo, naquilo que era para ser feito. O Senhor disse para mim, são 5 anos que pregamos essa mensagem aqui. 5 é o número da graça. Haverá 5 vezes mais favor, 5 vezes mais alimento, 5 vezes mais provisão nessa casa.
E o Senhor disse para mim que esse é um tempo que os parceiros dessa obra, pessoas que estão servindo, semeando nessa casa, vão colher colheitas extraordinárias. E o Senhor levantará parceiros para esse ministério. Eu estava orando esses dias e o Senhor me disse: estou levantando parceiros financeiramente para esse ministério. E essas pessoas vão desfrutar de um transbordar. Há várias maneiras de Deus trazer prosperidade para a nossa vida, através do nosso trabalho, através de nossas sementes e através de direções, amém? E o Senhor disse para mim: será um tempo de muita abundância, vai ser uma inundação. Eu vi como uma represa estourando e as águas inundando toda a terra. O Senhor levantará homens e mulheres para pregar a mensagem do Evangelho. Nós vamos entrar de casa em casa, levando a Sagrada Comunhão e a comunhão de Jesus e a sua palavra. Amém? Olha para o teu vizinho e diga: você tem um destino, irmãos. Você carrega um propósito. Diga: você nasceu você nasceu para brilhar através da glória de Deus, manifestar a glória de Deus. Então você não pode ficar calado nesse ano. Você não pode ficar parado, viver uma vida sem propósito. Não é só vir à igreja, mas ser parte dela, irmão. Aonde você estiver, como o farol de Deus nessa terra, iluminando o mundo, como sal e luz. Aleluias. Marcos 10:46. Eu tenho uma mensagem para pregar hoje, mas não fluiu no meu coração. E o Senhor disse para mim: você vai entrar nisso. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam, repreendiam severamente para que ele se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão. Jesus chegou em Jericó. Irmãos, a gente precisa entender o contexto. Jericó era uma cidade de maldição. Quando Josué destruiu os muros de Jericó, a Bíblia diz que ele declarou uma palavra que era amaldiçoado qualquer pessoa. Em Josué capítulo 6:26, qualquer pessoa que restaurasse Jericó estaria debaixo de maldição, porque aquela cidade tinha uma maldição sobre ela agora. Só que em 1 de Reis 16:34 diz que um homem restaurou a cidade. E agora Jesus pisa em Jericó. Qualquer maldição, qualquer problema que tiver sobre a sua vida, quando Jesus chega, ela tem que ser quebrada. Não vai ficar nenhuma deficiência na sua vida onde Jesus entra. As trevas são dissipadas e a luz começa a transbordar. Amém? Só que eles pisam em Jericó e havia um cego que vivia como um pedinte. E ser cego naquela época era um motivo de exclusão. Ser cego também apontava para um tipo de maldição. A cidade era maldita e o cara estava debaixo de uma maldição pedindo. E ser cego era ser excluído da sociedade. Ele estava sentado na beira do caminho. Esse versículo, sentado na beira do caminho, nos faz ter uma ideia de alguém implorando. E a Bíblia diz que ele, sentado na beira do caminho, implorava. Implorar é uma imagem de falta e de doença. É assim que o mundo está hoje, passando por crises. Doenças como nunca foram vistas antes estão se manifestando sobre a terra. Mas o Senhor é como um escudo sobre a tua vida, irmão. Amém? E o versículo 15 diz o seguinte: Jesus disse em Marcos 4:15 que a semente que foi plantada à beira do caminho, ela é roubada por Satanás. Ele estava onde? Na beira do... Quando eu peguei esse texto, o Senhor disse para mim: muita gente na igreja está na beira do caminho. E eu disse: como assim? Ele disse: a forma que estão recebendo a minha palavra. Você sabe que na parábola da semeadura falam de três coisas: um agricultor, a semente e o solo. O agricultor não é tão importante. O mais importante é o solo e a semente. E ele diz que a semente que caiu na beira do caminho foi roubada. Sabe, o trabalho do diabo na tua vida é tirar a palavra de Deus da sua vida. É você extrair fonte através da sua força e não da palavra. Mas o que está dando luz a tudo que está à tua volta é a palavra que Deus liberou sobre você. Ela libera algo no mundo espiritual e ela começa a criar coisas à nossa volta. Então o trabalho do inimigo não é roubar tua saúde, roubar tuas bênçãos, tua família, é roubar a palavra. Roubando a palavra, rouba todas essas outras coisas. Tem alguém comigo aqui hoje?
Então está na hora de sair da beira do caminho e ir para o caminho. Está na hora de produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. E esse é o solo bom. A semente tem poder, mas o problema muitas vezes está no solo. Duas pessoas estão ouvindo a mesma mensagem nessa igreja. Uma é transformada, a outra não. Alguém vai dizer, é a igreja, é porque eles pregam a graça. Não tem nada a ver, tem com a maneira que você recebe. Deus não muda seu poder, sua fonte é a mesma. Mas tem muitos que estão só ouvindo, mas não estão recebendo. Eu estava ontem olhando o rio Capibaribe e o Senhor disse para mim, eu estou em tudo. Está na hora de redescobrir a admiração. E eu disse, fale comigo. Ele disse, muitos estão surdos. Estou falando o tempo todo. Estou gritando, mas eles não conseguem ouvir. Porque estão distraídos. Focados em si mesmos. Amantes de si mesmos. Esse é o fim dos tempos. Quem está comigo? A Bíblia diz que esse homem, ele tinha um nome e tinha um pai. Ele, na verdade, tinha um nome e tinha um pai, mas porque não enxergava, mendigava. Vamos ler de novo o texto, versículo 46. Tem como colocar na tela aqui para mim? Tinha um nome e tinha um pai, mas porque não enxergava, mendigava. Muitas vezes tudo que você precisa é enxergar aquilo que já está à tua volta. É só Deus abrir teus olhos. Uma ideia, uma sabedoria da parte de Deus muda tudo. Você está buscando coisas que talvez já está em você e não percebe porque não enxerga. Irmãos, a imagem desse cara é a imagem do irmão mais velho do filho pródigo. Estava com o pai, tinha tudo do pai, mas achava que tinha que trabalhar para o pai para receber alguma coisa. Ou indo em busca daquilo que já é seu. Quantas pessoas na igreja, por não conhecer aquilo que lhe pertence, estão atrás daquilo que já é seu? Estão trabalhando por aquilo que Jesus já trabalhou. E aí você cai para os seus esforços. Está na hora de abrir os olhos para enxergar aquilo que nos pertence, amém? Aleluia. Diga assim, ele tinha um pai e tem um nome. Mas porque não enxergava, mendigava. Aleluia. Quantos aqui tem o nome de Jesus? Levanta a mão para eu ver. Quantos aqui sabem que Deus é seu pai? Mas se você não tiver revelação, você pode estar mendigando aquilo que já é seu. Você pode estar mendigando dentro de um relacionamento. Você pode estar mendigando com relação às bênçãos de Deus. Deus não quer você como mendigo. Porque essa é uma mentalidade de escassez. Deus quer que você entenda que você é um filho. E tudo que é do seu pai já é seu por meio de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Só que esse cara, sentado na beira do caminho, a Bíblia diz que ele ouviu falar que Jesus ia passando. E o que é que ele fez? Começou a clamar, Jesus, filho de Davi. Mas para aí, irmãos, todo mundo chamava Jesus de Nazaré. Na época, Jesus ficou conhecido como Jesus de Nazaré porque era uma cidade de má reputação. E chamavam ele de Jesus de Nazaré por causa dessa má reputação da cidade. Então era um termo depreciativo. Mas agora Jesus vai passando na cidade, ele ouviu um barulho. E quando ele ouviu o barulho, disse, o que é isso? E falaram dele. A Bíblia diz que ele na hora chamou Jesus, filho de Davi. Mas todos chamavam Jesus de Nazaré. E aí o Senhor falou algo comigo. Ele disse assim para mim, Bartimeu foi a primeira pessoa no Evangelho de Marcos a se dirigir a Jesus como filho de Davi. Mesmo cego, ele viu muito mais ou com mais precisão do que todos os outros que chamavam Jesus de Nazaré como um termo depreciativo. Bartimeu viu Jesus por quem ele era, ele viu a plenitude de Jesus. Diga assim, fé é pegar a minha necessidade e levar para a plenitude de Cristo. Fé não é falar do seu problema, isso não vai resolver, mas é pegar o seu problema e enxergar a plenitude nele. Ele cego viu mais do que os que enxergavam. Meu Deus. Cego dos olhos, conseguiu ver Jesus além do véu, além da carne. Porque havia uma profecia: da semente da mulher vai nascer o campeão que esmagará a cabeça da serpente.
Ele sabia das profecias que foram feitas para Abraão. Da tua descendência eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ele sabia da profecia que estava sobre Davi. Deus disse a Davi: quando você morrer, um descendente da sua descendência, eu vou estabelecer um trono que vai durar para sempre. Então ele não viu Jesus como vindo de Nazaré, ele viu Jesus como Rei da glória. Então a maneira como você enxerga Jesus determina como será o resultado na sua vida. Um jovem rico chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Em Lucas capítulo 18. Ele enxergou Jesus como mestre, mas não como salvador. E você, como enxerga Jesus nessa noite? Ele é o seu Senhor? Sim, Ele é Deus, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é o eu sou, Ele é tudo que você precisa. Ele não quer que você o veja como mestre, Ele quer que você veja Ele como seu salvador. Ele salva não só você dos seus pecados, mas até de você mesmo. Amém? Aleluia. Diga a maneira. Quem está aqui comigo essa noite, irmão? Pega o dedo de profeta, vai para espiritualizar. Olha o irmão que está do lado, diga aí, rapaz. Quem você diz que Jesus é, determina como será a sua vida. Diga: seu passado, suas circunstâncias não determinam onde você vai chegar, mas se você enxergar a plenitude do Filho do Homem. Ei, um olhar para Jesus e a depressão é derretida. Quando você se concentra em Jesus, seus medos vão embora. Quando você se concentra em Jesus, tudo que está à sua volta, irmãos, não vai ter efeito sobre sua fé, porque ela começa a crescer, porque a essência da fé é de onde ela se origina, e ela vem através de Jesus. Mas você vai dizer: sabe, meu esforço, eu fui fiel, permaneci até o final. Quem te deu força para ficar? Porque se foi na sua força, então você depende de você mesmo. Porque até para permanecer dependemos dele. Amém? Aleluia. Só que Bartimeu clamou em Jericó, e algo aqui aconteceu. Jericó é a cidade onde Josué enfrentou uma grande batalha. E a Bíblia diz que quando Deus tinha dado uma palavra para Josué, já era chegando de noite. E quando ia chegando a noite, Josué se levantou e orou e fez uma oração ousada. E ele disse: Deus, detenha o sol e a lua para que eu vença essa guerra. Quando você está cumprindo um propósito de Deus, o Senhor está me ensinando algo nesse ano. É um ano de fazer orações ousadas. E ele disse para mim: pegue um papel e peça essa igreja para anotar 3 orações ousadas para esse ano. Nesse culto não, mas nas próximas celebrações vamos estar distribuindo, e vocês vão estar anotando 3 orações. A gente vai colocar numa urna e vai estar orando durante o ano e rendendo graças ao Senhor. Só que o que é interessante, havia uma batalha. Ele estava cumprindo um propósito, estava escurecendo. Porque enquanto tem luz, você caminha. Mas se não tem luz, você não pode caminhar. É muito importante nesse tempo andar debaixo de revelação e de clareza da palavra de Deus. Tem muita gente que diz: eu não sei o que eu vou fazer. Realmente, quando você não sabe o que fazer, não faz nada. Até ter luz, você vai ficar com Jesus, ocupado com Ele. Só que o Senhor quer que você entenda algo. Mais do que você, é Deus que quer realizar o impossível na sua vida. Você acha que isso é impossível? Deus está dizendo: isso não é nada, eu que quero fazer isso em você. Então às vezes você tem medo de fazer certas orações porque você acha que vai estar atrapalhando Deus. Não, Deus ama quando você tira dele. Ele veio, vou usar esse termo, ele veio para ser usado. Mas não usar no sentido de jogar fora, no sentido de tirar dele. Amém? A vida consiste nele. Quanto mais você tira dele, mais ele cresce, mais ele se torna forte. Eu vou falar disso da mulher do poço já já. Mas pega essa em nome de Jesus. Olha para o vizinho e diga: está na hora de fazer orações ousadas. Orações do tamanho de Deus. Orações do tamanho de Deus. Esse é o ano, irmãos, que orações ousadas serão respondidas. Orações que vão mudar o curso da história. Eu não estou orando só para o meu benefício, mas orando para que Deus mude toda uma geração. Deus, pare o sol. E a Bíblia diz que no vale de Ajalon o sol se reteve. E a gente sabe que se o sol não gira, o sol não se move, quem se move é a terra. Aí alguém vai dizer: então Deus não parou o sol? Não, Deus não parou o sol, Deus parou o universo. Porque se Deus para a terra, os outros planetas entram em colapso. Então ele teve que mexer com o universo pela oração de um servo. Meu Deus do céu.
Toca no teu vizinho e diga: ei rapaz, Deus ama te ouvir. Você não tem porque não pede. Ele está dizendo: peçam e recebam. Oh, aleluia. Esse é o ano de entrar em coisas maiores. Esse é o ano de viver o sobrenatural de Deus. Eu não quero viver na superfície, eu quero mergulhar. Eu quero que essa inundação me arraste. Então está na hora de se soltar. Está na hora de soltar as estacas, as cordas, tudo que nos prende, e dizer: arrasta, Jesus. É como uma correnteza. Andar pela carne é nadar contra a correnteza. Andar no Espírito é deixar a correnteza te conduzir. Então em Jericó, aonde o cego estava, um milagre extraordinário aconteceu. Deus parou o sol e parou a lua. Deus parou todo o universo. E ele disse: Deus, se escurecer, eu não vou conseguir vencer. Diferente de Josué, nós precisamos entender que a batalha já foi vencida. E nós precisamos de luz, não para vencer, mas para entender que já vencemos. Josué precisou de luz para vencer. Nós precisamos de luz para entender que Jesus venceu a batalha por nós. Aleluia, irmãos. Quem precisa de luz aqui do Senhor? Jesus, quando estava em João capítulo 11, indo para a casa de Lázaro para ressuscitar ele, mandaram chamar ele e ele se atrasou. Ele não se atrasa, Deus não se atrasa. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não se atrasa. Algumas coisas têm um tempo determinado para acontecer, outras coisas você entra por fé. Mas Deus não se atrasa. Diga: Deus não se atrasa. Há quem diga que Deus está caprichando, mas Deus não capricha. Tudo que Ele tem já é perfeito. Nós aqui estamos sendo preparados para entrar. Quem está comigo? E aí Tomé e seus discípulos disseram: há pouco queriam te matar lá, e você vai voltar para Betânia? A gente já saiu de lá porque queriam te matar, mas agora você quer voltar? Deixa eu te dizer, quando você entra em um lugar direcionado pelo Espírito, nada te toque, nada te destrói, e haverá provisão de Deus. Uma coisa é entrar em algo pelo escuro. Não vai pela necessidade, não vá pela aparência. Esse é um tempo de você discernir aquilo que Deus está te chamando para fazer, porque senão você vai perder mais tempo esse ano. Meu Deus, eu estou pregando pelo Espírito essa noite. Uau! Você pode passar 10 anos trabalhando em uma empresa e não traz o resultado que um momento de direção de Deus para a tua vida. Porque aquilo que você conquistar no braço vai ter que manter no braço. Então Jesus olhou para os discípulos e disse: o dia tem 24 horas, 12 é luz, é onde se caminha. Enquanto é escuro, trevas não se caminham. O que ele estava dizendo? Luz na Bíblia é revelação. Se não tem revelação, se não tem direção, fica quieto até ter. O problema é que você não tem direção nenhuma, está agitado e quer resolver as coisas. E aí resolve debaixo da emoção, fala o que não quer, faz o que não é para fazer, e depois fica com a mão na cabeça. Então esse é um tempo de Deus alinhar crenças, e você não tomar decisões por emoção, mas tomar decisões guiadas pelo Espírito de Deus. Mesmo com frio na barriga, você no final vai dizer: está tudo cooperando para o meu bem, vai dar certo. Deus te conduzindo para cada passo, amém? Ele é o teu pastor. Mas haverá descanso antes de te guiar. Tem alguém comigo aqui hoje? Jesus disse: eu vou voltar para lá, mas agora eu volto debaixo de luz. Eu estou voltando por causa de um propósito. Meu Deus do céu. Tem luz, caminha. Não tem luz? O que é que eu faço quando não tem luz? Faz o que Jacó fez. Gênesis capítulo 28, fugindo de seu irmão Saul. Ele pegou um caminho até chegar em Canaã, e no meio do caminho escureceu. Ele pegou uma pedra, colocou a cabeça sobre a pedra e deitou sobre a pedra. Ele passou a noite lá, com a cabeça na pedra. Pedra na Bíblia é a palavra de Deus, amém? A rocha que é Cristo. Enquanto não tem luz, medita na palavra, se ocupa com a palavra. Ei Timóteo, pratica a minha palavra, te ocupa com essa verdade. É tempo de ter revelação das Escrituras. A tua alma, a tua mente aprende por informação. É por isso que quando alguém prega a lei, todo mundo entende, mas a graça precisa de revelação. Seu espírito só aprende por revelação, só cresce por revelação. E revelação só tem na nova aliança, porque a lei vai te dar palavras para cumprir, a graça vai te dar palavras para viver. E Deus vai te dar mensagens específicas, canções específicas, direções específicas. Pastor, como é que eu faço isso? Qual a minha qualificação para andar no sobrenatural? 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia diz que Paulo foi para Coríntio em tremor e em fraqueza.
a tua fraqueza, a tua necessidade. Só precisa estar fraco. Só precisa ter uma necessidade. Aleluia. Tem alguém comigo aqui hoje? Só que aquele que parou o sol para Josué é aquele que para um grito de um mendigo. Meu Deus do céu. Aquele que parou o sol e a lua agora para em Jericó por causa de um grito de alguém. Quando alguém vê a plenitude de Jesus, ele para na hora, irmãos. Não é só estar vindo à igreja. Você pode estar toda semana aqui ouvindo, mas nunca vê sua plenitude. Então você não recebe, porque você está vendo só um mero mortal aqui. Mas se entender que pelo Espírito tem uma mensagem saindo da minha vida e atingindo o teu coração, isso te transforma. Jesus, filho de Davi, ele viu a plenitude, e é por isso que ele recebeu. Só que aquele que é rei, aquele que parou o sol e a lua, para por causa do clamor de um cego. Meu Deus, ele para por tua causa. Quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que todos apertavam ele, mas quando ela toca, ele parou. E as pessoas perguntaram: por quê? Como é que você pergunta quem te toca? Porque ele disse: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos diziam: tem muita gente aqui, Senhor, é sem lógica. E ele disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. E a mulher se manifestou, ele virou para ela e procurou. E a Bíblia diz que todos estavam perto, mas não criam, próximos, mas não confiam. Esse é um tempo de Deus levantar tua fé e tua confiança nele. Deus não quer você só perto, Deus quer você confiante. Quando alguém que confia toca, ele para. Todos estavam perto, mas não criam, não confiavam. Então eu posso estar indo à igreja e não confiar. E agir igual um ímpio quando as coisas acontecerem. E aí Jesus diz: olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Seu pai, o vosso, ele não disse meu pai, ele disse o vosso pai. O que é que ele estava estabelecendo? O padrão de paternidade. Vocês têm um pai, vocês têm uma fonte, ele cuida de vocês. Vocês não estão sozinhos. Pare de olhar para a necessidade, olha para a fonte é a sua plenitude. Fé é enxergar a sua necessidade e levar a sua plenitude para aquele que preenche e faz todas as coisas. O pedinte tinha uma necessidade. A Bíblia diz que quando Jesus pera. Eu escutei alguém clamando: mas Senhor, todo mundo está querendo te tocar, todo mundo está. Não, eu escutei, ouvi a necessidade de alguém com alguma necessidade. Alguém com necessidade me parou agora. Meu Deus do céu. Está na hora de você ver Jesus em sua plenitude. A Bíblia diz que Marta e Maria, quando Jesus foi para a casa de Marta, quem lembra disso? Marta estava cozinhando, para Jesus. Eu acredito que Pedro era um discípulo iguadinho, come pouco. Então era normal Marta estar realmente trabalhando em tudo aquilo. Ela tinha que estar cozinhando mesmo. Se eu levasse alguns irmãos dos meus pastores para a casa de Marta, ela ia à falência. E a gente vai quebrar o ciclo do infortúnio esse ano, Crente come, não. Crente, porque às vezes a turma vê pecado em tudo. O cara se prostituiu, mas não vê pecado da gula, Não tem controle sobre a boca. A língua maior do que, Mas está vendo erro na vida dos outros. É por isso que a gente tem que olhar para Jesus. Se você olhar para as pessoas, você vai cair, rapaz. Marta estava trabalhando para Jesus. Quem está comigo? Quem está comigo? Diga assim: fé. Só quem está comigo aqui essa noite. Diga: fé é ver sua necessidade e levá-la para a plenitude de Jesus. Vamos ver isso. Marta e Maria, a Bíblia diz em Lucas capítulo 10. Coloca aí, Lucas 10, 38. Se você tem uma necessidade, se você tem uma falta, se você está cego e não vai para a plenitude, isso não é fé. Se você tem uma necessidade, está na hora de levar para ele. Quando Jesus parou foi porque ele ouviu alguém que tem uma necessidade. Eu vou voltar para o cego de Jericó, mas eu quero entrar em algo aqui importante que o Senhor falou comigo. Aleluia. Porque tem alguém, se não parar, vai morrer de infarto. Você está tão agitada, tão agitado, tão inquieto, que essa tua ansiedade e agitação vai te matar.
Se você não parar, vai ter um infarto. Se não descansar primeiro, não haverá cura. Esses problemas no coração não estão ligados só à doença em si, mas está ligado nesse estresse que você está vivendo. A geração de Marta. Tá vendo? Se chamasse Dinho para comer lá, vocês iam ver o que era bom. E ele disse que come pouco, só come um pão e meio. Então tá tudo certo. Vamos lá. Diga descanso, multiplicação. Diga vou descansar mais e verei multiplicação de Deus. Ninguém descansa sozinho, é Jesus que te faz descansar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o texto não aparece para mim mais. Logo, logo a gente vai estar com tudo aqui, irmão. Amém? Glória a Deus. Lucas 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus em um povoado, e certa mulher chamada Marta. Mas não é Marta, a esposa do pastor Danilo, não, irmão. O nome Marta na Bíblia em aramaico significa serva, ama. Hospedou em sua casa, tinha ele uma irmã chamada Maria. Maria quer dizer graça. E esta, aquietada, sentada aos pés. Sentada aqui é uma posição de descanso. Tudo começa no descanso. Diga, a minha fé começa no descanso. Então, por que bússolas em vez de relógio? Você no descanso vai perceber que as direções vão te levar mais rápido e mais longe. Não demora. Eu estava vendo o Ju fazer prancha esses dias e disse, uau, como o tempo é diferente para determinada situação. Se você estiver de férias na Europa, você vai dizer, eu não quero que o relógio passe. Mas se você estiver num presídio, você vai dizer, está demorando demais. E se estiver fazendo prancha na academia, quem já fez prancha aqui? Deixa eu só ver os malhadores dessa igreja. Levanta a mão, por favor. Tem tão pouquinho, irmão. Mude seus hábitos e mude sua vida. Aí uma pessoa disse para mim, pastor, eu malho, eu treino, eu faço tudo, mas eu só vivo ansioso. Eu disse, claro, porque é a questão de estresse mental. E traz doença do mesmo jeito que alguém que não se alimenta direito. Deus quer recuperar todas as áreas da nossa vida. Ele quer que a gente fique bem em tudo, na alma, no corpo e no espírito, amém? É o desejo de Deus, prosperidade em todas as áreas. Ser pleno, amém? Só que tem algo aqui, ele vai para a casa de Marta e quando chega lá, a Bíblia diz que Marta agitava-se. A palavra agitava-se aqui é perispal. Significa separar, afastar, distrair. Entrar em um estado de estresse mental. Você sabe por que o diabo tenta distrair as pessoas? Porque elas não vão ter tempo para adorar a Deus. Vão estar em seus esforços, trabalhando e sem tempo de ter comunhão como Maria. Não estão vendo Jesus em sua plenitude. Eles acham que eles são sua fonte de sustento. Então não vão para o Senhor, porque só tem uma coisa necessária. E o que é que acontece? A nossa mente vai ficar cansada. Então você não tem tempo para receber a direção de Deus e está com a mente esgotada. Com a mente esgotada você não consegue ouvir, saber o que Deus tem para você. Esses dias são simples direções. Até um Uber que a gente vai pegar, o Espírito de Deus te sinaliza para que você não tenha percas. Todas as direções de Deus é para o teu bem, não para Ele. Deus é Deus. Paulo, quando foi sair naquele navio, ele disse para o capitão, para todos que estavam a bordo, não vamos sair de bons portos. Se sair vai ter perca de cargas, vai ser prejuízo, vai ser isso. Mas não deram ouvido a Paulo. E da mesma forma hoje não estão dando ouvido à mensagem que Paulo pregou. Que mensagem é essa? A nova aliança da graça de Deus. Então vamos lá, ela estava agitada, com a mente atormentada. Jesus vai para a casa dela, ela estava cozinhando, trabalhando para ele. Amém? Aleluia. Irmãos, eu até entendo o estresse de Marta, a sua ansiedade, tentando impressionar Jesus, tentando cozinhar para Jesus, dar o melhor. Quem não é? Imagina você receber o pastor Alexandre na sua casa. Eu vou querer dar o melhor para esse homem. Imagina receber Jesus na sua casa.
Se você receber o apóstolo mais bonito dessa igreja, você vai querer, né, dar o melhor. Às vezes eu vou para lugares, para festa, eu não como nada. O povo fica, eu disse, eu não dou trabalho. Vou para casamento, não como. Vou para festa, não como. Não como. O povo vai, o quê? Eu disse, tem gente que ainda fica chateada, é porque ele é todo cheio de e não quer comer isso. Tem nada a ver, irmão. Eu como ovo, como cuscuz, adoro cuscuz. O que eu mais como é ovo. É ovo de manhã, é ovo de noite. E eu descobri que é o melhor alimento do mundo. Era o leite materno, mas se a mãe tiver contaminada, passa a contaminação pro bebê. Então, é ovo, meu velho. Ovo de galinha, amém? É o melhor alimento. E todo mundo come, é uma proteína maravilhosa. Aí você faz a bilandesa, faz laçado, guisado, trito, caçado, bota no forno. Tem que ter mudança, porque é tanto ovo, meu irmão, que... Não sei você, mas tem hora que ele cozido nem entra, né? Fica entalado. Mas deixa eu te dizer, mas pastor, é muito difícil fazer dieta, é muito difícil malhar. Difícil também é ter problemas de saúde. Difícil também é ver um problema e só tolerar ele. Você nunca vai mudar aquilo que você tolera. Se não tiver uma atitude com relação àquilo que reclama, é só uma reclamação e sem mudança não vai trazer benefício nenhum. Pelo contrário, vai trazer amargura e decepção para o teu coração. Peça ajuda ao Espírito Santo e Ele vai te ajudar em tudo, até para me alimentar. Eu peço ajuda dele. Às vezes, sabe, a gente não quer fazer serviço de casa. O Espírito Santo me ajuda a lavar os pratos. Você vai lavar rindo. Cuidado para a esposa não se aproveitar. Olha para aí os homens se revelando aqui, ó. É mistério, não é, rapaz? É ou não é? Aí, é ou não é, Davi? Mas também, né? Tem homem que só quer bagunçar em casa, não quer ajudar em nada. Fala, Deus! Vocês gostaram, né, desses assuntos, né? Tocou nisso, todo mundo gosta. Glória a Deus, né, irmão? Então a gente escuta essa palavra disciplina. Esse é um mundo de disciplina. Deus corrige, disciplina aquele que ama. Mas disciplina não é esfolar, dar câncer e matar, é treinar. Faz parte de treinamento. Você tem crenças que não sabe que são limitantes. Então Deus vai te treinar para te libertar desses lugares e você poder voar, crescer e ser tudo aquilo que Deus criou você para ser. Então levanta a tua mão para cima e diga: toda a direção de Deus sempre me levará para o bem, não para o mal. Diga: faz bem para mim mesmo. Me confronta, muitas vezes dói. Por quê? Porque vai de contra o natural e a razão e as crenças erradas que estão em você. Mas Deus está te puxando para cima. Esse é um tempo de andar por cima, meu irmão. Esse é um tempo de voar alto. Esse é um tempo de viver em lugares altos. Esse é um tempo de mergulhar, de desfrutar, de cair de cabeça. Eu creio, até as crianças estão recebendo lá atrás, irmão. E o Senhor me disse: haverá um avivamento nas crianças. Vai ter culto aqui que eu vou trazer as crianças para restaurar. Você vai ver o que é batismo com o Espírito Santo no meio das crianças. Crianças são vidas, são filhos e são discípulos de Jesus também. Amém? Deixa eu correr. Tem umas coisinhas aqui que eu queria. Então, como é que Marta estava? Ela estava aos pés de Jesus ou trabalhando para Jesus? Sabe, irmãos, Deus não é contra servir. Amém? Mas o que é mais importante do que seu servir é um coração que vê a plenitude dele. Maria viu a plenitude de Jesus. Deus não é contra você servir. Deus é contra a ansiedade e o estresse. Vamos ver isso. Aleluia. Deus ama olhos que veem a plenitude dele. Cego, sendo cego, viu Jesus, viu a plenitude de Jesus que ninguém viu. Aleluia. Só que Marta ficou chateada. Maria fez diferente de Marta. Não usou seus pés e suas mãos. Ela colocou os seus ouvidos e olhos na beleza de Jesus, da sua plenitude, do seu Salvador, e agradou Jesus. Marta não agradou Jesus. Por quê? Porque Marta ainda ficou chateada e nervosinha. Percebeu isso? Você já percebeu que quando você está estressado, você fica com raiva de todo mundo, menos de você? Tem gente que quando está estressado fica com raiva. Já viu um cachorro tentando morder o próprio rabo? Se deixar, morde assim mesmo, é ou não é? É. Tem gente que está gritando aí: fala, Deus.
Só que Marta, com raiva, culpou o Senhor. Sempre que a gente está com raiva, estressado, quer culpar todo mundo. E fica chateado com todo mundo. Menos com a gente mesmo. É ou não é? Mas quer culpar alguém? E Marta diz: Senhor, não te importas que Maria me ajude a te servir? Quem está comigo? Irmão, deixa eu te dizer, não te importas. Minha irmã me deixou sozinha, Senhor. Uma coisa é você querer servir ao Senhor, outra coisa é querer servir estressado. Amém? Jesus não repreendeu Marta enquanto ela estava estressada e ansiosa. Mas quando Marta tentou impedir de Maria receber a melhor parte, aí Jesus se levantou. Meu Deus. Se você é estressado, estressadinho, estressadinha, tentar impedir alguém de receber de Jesus, aí ele vai se levantar contra você. Ele não tem problema que você esteja estressado. Quem está perdendo é você. Mas quando o meu estresse ou a minha raiva tenta tirar alguém desse lugar, aí Jesus se levanta na hora. Ele repreendeu Marta e disse: Marta, Marta, andas preocupadas com muitas coisas, mas só uma. Quantas coisas para a gente fazer? Olha para o teu vizinho e diga: seja sincero com você. Olha para ele e diga: seja sincero. Todos os dias da sua vida você faz a coisa necessária. A fonte da vida vem desse lugar. A gente faz tudo, mas não faz o que é necessário. E depois quer resultado. Sabe por que muita gente está estressado? Porque não fez a coisa necessária. Quando nós não fazemos a coisa necessária, iremos até fazer coisas, mas com o espírito errado e com a atitude errada e o posicionamento errado. E esse é o problema. O problema não está em servir. O problema está de como eu estou servindo, com que espírito eu estou servindo. Você está até fazendo coisas para sua esposa, mas enquanto faz, está irritado. Você está até no trabalho suportando lá por causa do seu salário, mas está estressado, acabado, irritado. Não, quando você passa tempo com o Senhor, há algo que Jesus produz em nós que gera paz e alegria, meu irmão, em meio às expressões. Tem alguém comigo aqui hoje? Se você tentar impedir o seu irmão de receber, Jesus vai repreender você. Amém? Para Jesus, a coisa mais importante é receber da sua plenitude. Levante suas mãos. Diga: para Jesus, a coisa mais importante é receber da sua plenitude. Diga de novo: para Jesus, a coisa mais importante para a minha vida é receber da sua plenitude. 2024, o que é que a gente vai fazer? Você botou 20 metas para um monte de coisa, 7 passos para isso, para aquilo, mas a principal é receber dele, meu irmão. Tem alguém comigo? Escute isso: confiança no seu amor é mais importante do que seu serviço para Ele. Diga: confiança no amor de Deus é mais importante do que servir Jesus. Deus está à procura de pessoas que dependam do seu amor. O Senhor disse para mim: está na hora de ir além de saber que Deus te ama. Está na hora de acreditar nisso e viver a partir disso, de receber da sua plenitude. Aleluia. Olha o que ele diz: você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. E ele repreendeu ela porque ela servia. Não porque ela servia, mas servia ansiosa, fadigada e estava cheia de preocupações. Pergunta para alguém que está do seu lado: o que te preocupa hoje? Diga: qual o motivo das tuas preocupações? O que é que está te deixando inquieto, perturbado? Você sabe por que você está preocupado hoje? Pega o dedo de profeta, olha para ele e pergunta para ele. Vou perguntar para Juninho: você sabe por que você está preocupado hoje? Vira para o irmão que está do outro lado e diga para ele: você sabe por que você está preocupado hoje? Aleluia. Alguém vai dizer: é dinheiro. Alguém vai dizer: é um problema familiar. Não, seu problema não é o dinheiro. Esses somente são os efeitos, não a causa. A causa é porque você não fez a coisa necessária. Os efeitos você pode achar na sua mente que é o dinheiro, mas isso é os efeitos do problema. O problema é não sentar para receber de Jesus. E aí você vai ficar como Marta, agitada de um lado para o outro, sem direção nenhuma, e buscando direção, mas não tem. Mas quando senta, começa a ter comunhão com Jesus, começa a receber de Jesus,
Você tem uma necessidade, Ele ama que você leve sua necessidade. Ou somos a graça. Quem aqui chegou aqui com a mente vazia para deixar Jesus encher? Ele quer encher sua mente, sua carteira, seu corpo cheio de saúde essa noite. Tudo que Ele quer é que você pegue sua necessidade e leve para Ele, através da sua plenitude. Ele pode te preencher e trazer esse milagre para a tua vida. Não fica com esses problemas, mas vai para Ele. Ele ama ouvir você. Amém? Aleluia. Jesus disse: estás ansiosa com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e ela não será. A gente tem muitos afazeres. Trabalho, escola, uns estão fazendo faculdades, outros tem que cuidar da casa, do marido, do papagaio, do cachorro. E tem alguns que têm 20 cachorros. Tem outros que estão com 30 gatos. Tem que crer para a provisão maior ainda. Só que, mesmo tendo todos esses afazeres, é um tempo da gente sentar para receber, irmãos. Porque estamos fazendo de Deus um mágico que tira o coelho da cartola, um gênio da lâmpada, ao invés de entender que andar com Deus é uma dependência, é perder o controle. O gênio da lâmpada: pai, eu preciso ganhar na Mega Sena aí, 10 milhões, resolver meu problema. Não resolve. Porque se Deus não mudar as crenças do teu coração, quando pegar esse dinheiro, Ele vai te matar e te acabar. O Senhor me deu uma imagem de uma pessoa tendo um infarto, porque está tão estressada como Marta e como Maria. Como Marta, que diga, que não descansa. Se você não descansar, vai ter um infarto. O estresse está num nível tão alto, porque você está tão agitado, que você não percebe e não aprecia tudo que está à sua volta. Há um cansaço mental na sua vida, porque você tenta resolver e agir nos seus esforços. Está na hora de sentar para receber de Jesus e receber através da sua palavra. Ele não é um gênio da lâmpada e nem um mágico que tira o coelho da cartola, porque a gente quer resultados imediatos, ao invés de deixar Deus construir sua vida em nós. Evangelho não é fórmula, é relacionamento. Sabe por que muita gente não faz a coisa necessária? Porque soa simples. E a gente quer coisas difíceis para não fazer nada. Que tal começar a aplicar o que você já sabe? Pega no ombro de alguém e diga: que tal começar a fazer o que já sabe que tem que fazer? Diga: você sabe que tem que perder peso, então está na hora de fechar a boca e fazer exercício. Você sabe que tem que largar essa mágoa e perdoar essa pessoa, então faz logo isso em nome de Jesus. Você sabe que tem que fazer algumas coisas, então começa a fazer aquilo que você já sabe que é para fazer. Deus não guia um carro parado, meu irmão. Oh, meu Deus do céu. No livro de Reis, no livro de Samuel, eu estou falando aqui por inspiração profética. Deus falou com Saul: mata os amalequitas todos, até as crianças. Amaleque é uma figura da carne, e Amaleque quer dizer estresse duplo. Estresse, aflição. Os amalequitas eram um povo que se levantava contra Israel. Rei Saul assume o reinado, e Deus deu uma direção: tem que matar Amaleque. Ele não matou Amaleque, fez contrário. Se você olhar 2 de Samuel, 1 de Samuel, você vai ver que quem matou Saul foi um amalequita. Se você não matar isso, isso vai te matar. Você pode ouvir? Olha para o teu vizinho e diga: você pode ouvir? Quando Deus te dá uma instrução, é para um propósito. Não quero fazer medo a ninguém essa noite, mas os amalequitas que ele não matou, matou ele lá na frente com a espada. Tem coisas que se você deixar vivo ainda e não matar logo na carne, isso vai te matar lá na frente e vai te dominar. Então a instrução de Deus é: anda no Espírito, se aproxima de Jesus, pega as tuas necessidades, leva para a plenitude. Jesus parou porque ele ouviu alguém clamar, alguém necessitado clamando. Ele para na hora. Não é as tuas obras. Sabe, nenhum leproso que era curado, quando ia ser curado, ele recebia porque Jesus analisava ele e dizia: você merece, você fez o suficiente, você é bom. Não, ele não era analisado, era a bondade de Jesus que era analisada, era a misericórdia de Jesus que era analisada.
Todos recebiam da sua plenitude por causa da bondade dele. Da mesma forma hoje, nós temos problemas, mas Deus não analisa o nosso comportamento. Nós temos que ver a sua bondade. Então vá para Ele com sua necessidade sem medo. Ele quer resolver isso. O mesmo que parou o sol é o que parou para o grito de um cego. Só que lá Josué grita e os muros de Jericó caem. Aqui o cego grita e as escamas dos seus olhos caem. Pega nos ombros de alguém e diga: o teu grito de socorro foi ouvido. Ou diga: Ele não só para o sol e a lua, Ele te ama, Ele está resolvendo as coisas à tua volta. Tudo que Ele quer é que você vá para Ele, rapaz. Orações ousadas. Você não pede porque acha que é impossível. E se o impossível é o que Deus quer fazer? Meu Deus. Foi Jesus que disse: uma coisa só é necessária. Você sabe qual é? Sua plenitude todos os dias. Receber dele todos os dias. Tem alguém comigo aqui hoje? Quem agradou Jesus é aquela que recebe da sua plenitude. Eu não sei vocês, mas tem alguém na Somos a Graça hoje que vai receber da sua plenitude. Tem alguém aqui que veio disposto a pegar da plenitude de Jesus. Deixa eu ver. Tem alguém aqui, tem alguém na live que vai agarrar a plenitude de Cristo e vai dizer: hoje a minha condição muda. Oh my God. Jesus é bom. Marcos 6 para a gente, Marcos 10, 46 para a gente finalizar. Quando Bartimeu clamou em Jericó, as paredes de sua cegueira desmoronaram. Que declaração ousada, que oração ousada. Sol se pare. Meu Deus, fique parado. Vamos para o versículo 48. Muitos o advertiam severamente para que ele calasse. Contudo, gritava ainda. O inimigo está fazendo de tudo para você parar de orar, parar de clamar, parar de pedir. Existem vozes agora impedindo você de ir até Jesus. Mas a Bíblia diz que ele clamava ainda mais. Ou seja, quando o inimigo pedir para você fazer algo, faça o contrário. Se o inimigo fez de tudo para você não ir para a igreja, aí é que eu vou para a igreja 10 vezes por dia. Se o que ele está fazendo é para me tirar do propósito, então eu vou cumprir 2 vezes o propósito. Mas eu não vou dar gosto ao diabo. Não vai ficar uma unha na mão dele. Nós temos que ter a mentalidade de Josué e Caleb. Não importa se tem gigante, não importa se tem Amorreu, Feliseu, Amalequita, pode estar o escambau. Se Deus é por nós, nós vamos subir e possuir o que é nosso. Um posicionamento interno de possuir as promessas de Deus em nossas vidas, irmãos. Não é ficar indo de culto a culto. Está na hora de possuir, se encher da palavra para quê? Só para dizer: eu tenho revelação? Não, eu quero essa montanha, eu quero Hebron. Eu não sei vocês, mas eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Olha para o teu vizinho e diga: está na hora de viver, irmãos. Ter essa mentalidade daquele que segue o Senhor, de ver os problemas como alimento e não ficar parado, sabe, no vale de lamentação. Ó céus, ó vida. Não, nós vamos subir animosamente e possuir o que é nosso. Tem gigante, então vai ser maior ainda a vitória. Muitos o advertiam para que ele calasse. Versículo 49. Foi então que Jesus parou e pediu para chamá-lo. O caminho para e chama aquele que está na beira do caminho. O que para o sol e a lua para. E o cara que está na beira do caminho, o caminho chama ele: tragam para mim. E olha o que acontece. E assim foram chamar o cego: mande, meu homem, levanta-te, ele te chama. Jesus ficou parado. Meu Deus. Tem coisas na sua vida que o Senhor vai parar hoje. Alguém está enfrentando uma luta muito difícil. E o Senhor vai parar os inimigos hoje. Para Josué ele parou o sol, mas tem algo que Deus está fazendo cessar hoje. Algo está parando na vida de alguém hoje. Aleluia. Se for uma doença, recebe tua cura agora em nome de Jesus. Estou pregando pelo Espírito de Deus. Muitos estavam perto de Jesus, ele estava pregando. O poder estava lá enquanto ele ensinava. E por que nem todos são curados?
O poder estava disponível para todos. É assim, a gente está pregando aqui a mensagem da graça, o poder está disponível, mas alguns recebem e outros não. Não tem a ver com quem está pregando, tem a ver com aqueles que estão vendo a plenitude e estão agarrando. Tem alguém comigo? O 49. Foi então que Jesus parou e pediu: chama-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, levanta-te, homem. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Rabone, mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo seu caminho. Quando ele joga a roupa, a capa era a sua condição de pedinte. A capa de Bartimeu determinava a sua condição de mendigo. E lançar a capa é lançar fora a sua condição. É onde ele se apoiava, porque naquela época havia muitos cegos que enganavam. Então a capa era como se fosse mostrando que ele era um cego autêntico e não um cego de mentira. Hoje a gente vê muita gente bota um óculos e uma bengala, ninguém sabe se a pessoa é. Então o tipo de roupa que o cego usava determinava se ele era cego na essência ou não. Então ele tinha aquela roupa por muito tempo. E a capa que ele tinha, era o meio pelo qual ele recebia. Porque sem a capa ele não tinha como pedir. Então para pedir ele tinha que ter a capa. A sua condição financeira estava ligada à capa. E o que é interessante é que o cego nunca pôde pedir o que quis. Porque como um pedinte, ele recebe o que as pessoas querem dar. Mas quando Jesus chama ele, Jesus não diz a ele o que Jesus quer dar. Jesus pergunta: o que você quer? Olha para o teu vizinho e diga: Jesus na tua vida te dá a condição de você escolher que tipo de vida quer viver. Você pode viver acima dos vícios, você pode viver acima das circunstâncias. Você não vai viver daquilo que te dão. Esse relacionamento que te dá esmolas te coloca na dependência. Amanhã você tem que voltar. Mas Jesus não dá uma ajudinha, Jesus traz o evangelho. Evangelho não é ajudinha, evangelho é um levantar. Evangelho é transformação, é poder de Deus. Só o evangelho te arranca de lugares que você não pode sair. Então Jesus chega para o cara e pergunta: o que você quer receber? Diferente de todo mundo que ele pedia, que dava 10, 2, 5 reais. Dessa vez ele tem o direito de escolha. O que queres que eu te faça? 3 pedidos ousados esse ano. Pelo amor de Deus, só não peça para ir no foguete para a lua. Tá igual o cara aqui, era doido para ir para o Caribe, mas ele tinha medo de voar. E ele disse: Deus, faça uma ponte daqui até o Caribe para eu ir pelo mar, de carro. Aí Deus olhou para ele: meu filho, isso é sem nexo. Que coisa sem lógica, você é um filho tão bom, me peça o que você quiser que eu lhe dou. Mas algo com nexo. Ele disse: já sei, Deus, fui casado 5 vezes e até hoje eu não entendo as mulheres. Porque elas gostam disso, porque quando estão com TPM age assim, porque fazem aquilo. Eu queria que você me ensinasse a entender as mulheres. Deus olhou para ele e disse: você quer quantas faixas na ponte? Eu espero chegar vivo em casa hoje. Caiu a ficha agora, né? Olha para o teu vizinho e diga: está na hora de jogar a capa fora. Diga: jogar essa velha condição fora na tua vida. Hoje alguns de vocês vão se levantar aqui e vão jogar condições fora da sua vida. Nunca mais isso vai acontecer. Algumas condições naturais na tua vida vão mudar hoje aqui nesse lugar. Eu não vim aqui só para uma pregação. Eu vim dizer que está na hora de jogar essa capa velha fora e viver o novo que Deus tem para a tua vida. Condições vão mudar, porque quando a plenitude de Jesus chega em um lugar, meu irmão, tinha muito mendigo vigarista. E esse era original, mas ele sabia que não voltaria o mesmo. Por isso jogou a capa fora. Se desprenda do velho para viver o novo. Solta fora aquilo que te limita e deixa Deus expandir dentro de você aquilo que Ele tem para fazer. Ele nunca mais seria mendigo depois que encontrasse Jesus. Amém? Diga: jogar sua capa fora.
Diga, é não se conformar mais com a sua condição inferior a que Deus propôs. Está na hora de não se conformar. Irmãos, há momentos que a gente tem que estar indignado. Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, Faraó não deixou. Moisés disse, olha, nós vamos adorar a Deus no deserto, rapaz. Foi isso que Deus falou. Moisés disse, Faraó disse, Moisés, tá bom, vocês vão, mas vai ficar os filhos e vai ficar os gados. Sabe o que é que Satanás estava dizendo, que é uma figura de Faraó? Você pode adorar a Deus, mas seus filhos e tuas finanças vai ficar nas minhas mãos. Moisés olhou para Faraó e disse, não vai ficar uma unha nas tuas mãos. Levanta a tua mão e diga, não vai ficar uma unha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém da minha família vai se perder. Esse é um ano de luz em nossas casas. Esse é um ano de luz em nossos lares. Esse é um ano da glória do Senhor nascendo em lugares que você jamais imaginou. Pessoas voltarão ao propósito. Nossos filhos serão flechas na mão do Senhor. Irão além, além, além. Há uma unção de Deus operando aqui essa noite. Há uma unção de Deus nessas vias de redes sociais operando aqui. Deus está fazendo reviravoltas em lares agora. O brilho da glória de Deus enchendo a tua casa. Deus vai mostrar quem serve e quem não serve. E outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Lares com luz. Sua condição não determina onde você vai chegar, mas a graça de Deus não depende do lugar. Quanto maior o nível de pressão, mais graça. Quanto maior a necessidade, mais graça haverá, meu irmão. Tem filhos que vão fazer o que seus pais não fizeram. Levante sua mão para cima e diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vai ficar nenhuma unha. Vai adorar com o nosso dinheiro. Vamos adorar com nossa saúde. Vamos adorar com nossos filhos. Nós vamos estar em plenitude. Nada inferior àquilo que Deus propôs. Joga a capa fora. Pega no ombro de alguém e diga, joga essa capa de pedinte fora. Você não é pedinte. Você é filho. Você é amado. Você é herdeiro. Levante-se, geração da graça. Levante-se, geração da graça. Está na hora de possuir nossas posses. Está na hora de ir para a plenitude de Jesus. Está na hora de tocar nele, pegar o que nos pertence. Há uma autoridade do Espírito essa noite. Os que vão andar no Espírito se levantarão em autoridade. Não temerão, não retrocederão, não olharão para trás, só avancem. Recebe agora, vai. Levanta a tua mão para cima e recebe plenitude. Recebe graça, recebe cura, recebe manifestação. Agora, não é amanhã na sua casa. Receba, aí eu estou cheio da plenitude do Espírito. Há um fluir de Deus essa noite. Mas tem alguns que não têm necessidade. Eles vão ouvir minha pregação para ficar, esse cara está pregando novo sobre isso. Aí não desfruta. Mas os que abrirem os olhos, que os que enxergam nessa noite, meu Deus, joga fora essa capa. Essa condição não é para você. Essa condição de miséria não é para você. Essa condição de doença não é para você. Essa condição de perdedor não é para você. Joga fora, se levanta e vai para Jesus. Ele te chama. O que queres que eu te faça? Muitos param nas suas necessidades e não ousam ir além. Esse é o ano de quebrar o ciclo. Esse é o ano do rompimento. Muitos param na sua necessidade e não ousam ir além. E o Senhor está chamando você para andar além. Além do que você jamais imaginou. Meu Deus, o que você quer que eu te faça? Embora Jesus seja um rei, a primeira coisa que ele disse foi: como poderia servi-lo? Olha que rei maravilhoso. Todo rei vem para ser servido. Nosso rei não. Ele para servir um mendigo. Meu Deus. Porque o que Deus quer é corações.
posições, fama, dinheiro não são nada. O que Deus quer é alguém rendido e cheio de necessidade para Ele preencher. Quem tem uma necessidade aqui? Então você está no lugar certo. Se prepare para ver plenitude como você nunca viu. Que coisa interessante. Geralmente quando você vai a um rei, você vai para servi-lo. Mas o nosso rei servo, onde quer que ele vá, vai para servir. Já estou encerrando agora o último versículo. Para analisar uma pessoa que não enxerga há muito tempo. Quando ela volta a enxergar, qual a primeira coisa que ela faria? Você, o que você faria? Alguns que são cegos, e esse não disse era de nascença. Eu sendo cego, eu ia querer ver o quê? Os pássaros, a minha família. Eu queria ver as cores. Só que quando ele está diante de Jesus, olhando na face de Jesus, Jesus disse: que eu veja, então seja feito conforme você creu. Seus olhos se abrem. Quando os olhos do cego se abrem, o que é que acontece? Quem é a primeira coisa que ele vê? Só que o que ele viu supriu ele de tudo que ele precisava ver. Por isso que ele não foi atrás de nada e seguiu ele imediatamente. Quando você vê Jesus, você vai ser suprido de tudo que você precisa ver. Quem não enxerga por muito tempo, quando olhar para ser curado, é um sinal de você buscar ver a família, um filho. Não, a Bíblia diz que ele seguiu. E outro ponto, Jesus não obrigou a seguir. Ele decidiu seguir. Jesus nunca vai te obrigar a fazer nada. Você decide segui-lo ou não. Ele não disse: agora que é cego, você tem a obrigação e dever de ir atrás de mim. Não, não, não. A Bíblia diz que imediatamente seguiu. Agora, como é que alguém que nunca mais viu, que nunca viu, volta a enxergar e não vai atrás mais de nada? Porque aquilo que ele viu supriu ele de tudo que ele precisava ver. Sabe por que você sempre tenta se saciar com coisas? Porque você ainda não enxergou a plenitude de Jesus. Você pode ter uma Land Rover e ter uma mente pobre. Você pode estar cheio de dinheiro e ter uma mente pobre e estar atrás de coisas. Coisas terrenas são fúteis. Sabe o que é ouro para o céu? Chão. O ouro que as pessoas valorizam aqui na terra, no céu, é o chão onde a gente vai pisar. Isso não é nada. Tem gente que fica nessa, sabe, mentalidade piquenês, de falar só sobre dinheiro na igreja, e atrás de dinheiro, e mamão domina a sua vida. E eles ficam dizendo: lá no céu tem rua de ouro, para a pessoa melhorar a mente dela, né? No céu tem rua de ouro, tem muro de cristal. Quando eu chegar no céu, eu vou ficar dançando no ouro. Irmãos, quando você chegar no céu, que olhar para Jesus, o ouro vira barro. Diante dele, o ouro vira barro. Ele é a coisa mais importante que nós temos. Para de buscar em coisas aquilo que só Jesus pode fazer na sua vida. Só Ele traz satisfação plena. Não, quando eu casar, quando eu arrumar alguém com aquele peitoral. Você vai arrumar o peitoral e não vai ficar vazio do mesmo jeito. Porque quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirá um rio, pison, gion, aumento, rompimento, frutificação já está em você. À medida que eu estou com Ele, esse rio transborda. Os medos se vão, a depressão, a angústia, a dor. Eu tive transtorno de ansiedade. Uma pessoa me perguntou: como você sem remédio algum se curou? Eu disse: eu fui para o lugar certo. Parecia incurável, mas eu ouvi dele. Uma coisa é ouvir uma palavra das pessoas, outra coisa é ouvir direto de Jesus. Quando você está com Ele, algo vai subir para o seu coração, uma certeza, sabe? Abraão nunca sabia para onde ia, mas sabia quem o levava. Ei, quem está com você é maior nessa, rapaz. E Ele preenche todas as coisas. E aí você, cheio da plenitude dele, vai vir a pessoa certa. Não tem pessoa certa. Tem pessoas que estão em fase de trabalho, nunca vai mudar. Fica de pé em nome de Jesus. A gente vai celebrar nessa noite. Queria chamar o louvor aqui à frente. Só que algo aconteceu aqui e é interessante. A pergunta de Jesus a Bartimeu traz consigo a resposta de tudo que precisamos. É enxergar Jesus. Olha para mim, irmãos. Quem concorda comigo que Bartimeu era pobre, pedinte, esmoléu? Quem está comigo? Quem está comigo? Enquanto o louvor sobe, olha para cá. Quem está comigo? Só que ele seguiu Jesus, não foi? Foi ou não foi? Quando Jesus sai de Jericó, vai para onde? Para a casa de Zaqueu.
Zaqueu era cobrador de impostos. O homem mais rico daquela região, era o líder dos cobradores. Se um cobrador de imposto era rico, Zaqueu era o mais rico. Só que Zaqueu subiu numa árvore só para ver. Jesus para em Jericó porque alguém precisava vê-lo. Jesus para em outro lugar porque alguém sobe numa árvore para ver. Não é teu esforço, é ver Ele. Quando você se concentra em Jesus, meu irmão, Ele se concentrará em você. Olha que coisa linda. Ele sobe numa árvore, Jesus desce depressa, porque hoje me convém. Ele se convida para ir para a casa de Zaqueu. Quando chegou na casa de Zaqueu, Ele não deu mandamento nenhum. Ele não disse, mude isso. As pessoas ficam, você tem que mandar o povo parar de pecar. Irmãos, a lei já fazia isso. Não seja carnais, não pare de fazer isso e aquilo, e ninguém nunca mudou. O que faz alguém parar de pecar é o Espírito Santo. Teus esforços, se você está sendo transformado pelos seus esforços, vai ter que manter se esforçando. E isso aí não é transformação. Transformação genuína é aquela que é permanente e ela vem pelo Espírito. Ela é de dentro para fora. Zaqueu era pequeno, estava na casa dele. De repente, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e começou a pregar na casa dele. Mas por Jesus estar na casa, Zaqueu, sem Jesus mandar, sem dizer nada, olha o que a presença da graça de Deus faz na gente. Muda o coração. A lei mudava só o externo, fazer coisas e trabalhos para Deus. A graça muda a atitude do coração. Zaqueu roubou muita gente. Zaqueu tirou muito dos pobres. E agora, por Jesus estar presente, sem pedir, ele se levanta e faz: Senhor, a partir de hoje eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e de quem eu tirei alguma coisa, vou dar 2 vezes mais. Zaqueu, na hora, dá metade de sua riqueza para todos os pobres que estavam ali. Só que antes de Jesus ir para lá, quem foi que seguiu ele? O cego de Jericó, rapaz. Ele seguiu Jesus. Ele era pedinte, mas por seguir Jesus, Deus coloca ele no lugar certo. Olha, Kairós de Deus. Deus colocando pessoas no lugar certo e na hora certa. E a transferência de riqueza acontecendo. O Senhor me disse: muitos que vão fluir no Espírito vão experimentar de quantias jamais vistas antes. Tem um povo nessa terra que vai prosperar de um jeito financeiramente que nunca foi visto antes. Plenitude, quantias extraordinárias. Deus não pode dar isso a todo mundo, porque tem gente que vai viver para si. Se você não é fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito. Se com um pouquinho você já não vai para Ele, imagina com muito. Eu estou falando de pessoas que vão mergulhar no Espírito. Eu não estou falando para qualquer um. Gente que Deus está trabalhando no coração. Gente que Deus está removendo crenças. Gente que Deus está trabalhando como Davi, para quando ser rei, não chegar lá soberbo e matando pessoas, deixar de ouvir Deus. Vai chegar lá lembrando-se que é o Senhor que me trouxe aqui. É o Senhor que me abençoou. Porque tem algo que Deus não dá a ninguém, a sua glória. Se você começar a se gabar de você, Deus vai dizer: então fica só. Mas se você começar a chegar, sabe o que eu tenho, sabe o que eu sou, não sou eu, foi Ele. É a sua graça, é o seu poder, é a sua receita, é a sua bondade. Então as pessoas vão dizer: realmente, Renato, eu te conheço. Só uma transferência de riqueza faria isso. O cego que só queria voltar a ver, não só vira discípulo, como participa de uma transferência de riquezas. E de pobre vira alguém com muito dinheiro. Porque Zaqueu era muito rico e deu metade. As bênçãos virão até onde você está. Contratos vão chegar nas suas mãos. Conexões, lugares, viagens que tem teu nome. Churema Kandarabasuri Andaraias. Contratos que tem teu nome. Bênçãos que tem teu nome. Segura pela fé em nome de Jesus. Fecha os olhos. Eu queria cantar essa canção enquanto os voluntários vão passar com a ceia. Vamos lá, Ju. Ora em línguas. Esse é um ano também pra gente. Essa semana eu vou trazer outras mensagens. Eu vou estar instruindo vocês sobre algumas coisas importantes na caminhada. Há uma presença do Espírito Santo curando pessoas aqui. Tem pessoas que vão ter restauração mental. Aleluia. Você que está em casa, pode ceiar juntamente conosco. Pega o pão, pega o cálice, que são elementos do corpo e do sangue de Jesus.
Jesus disse: façam isso em memória de mim. A gente vai celebrar a ceia agora. E a Bíblia diz que lá no deserto, o povo de Israel, em Salmo 78, 24, faz chover maná sobre eles para comerem, e lhes deu pão do céu, e os homens comiam a comida dos poderosos, dos anjos. A ceia é o alimento dos poderosos, é o maná do céu para nós hoje. Esse é um ano de Deus restaurar a sagrada comunhão, a revelação da comunhão. A ceia não é só um ritual. Se você faz como ritual, não tem benefício. A igreja de Corinto fazia por fome. Aqui não tem como fazer de maneira indigna. A maneira indigna que eles estavam não era que eles eram indignos. Era como iam comer por fome, iam beber para ficar embriagados. E aí Paulo os adverte: vocês não entenderam, eu recebi do Senhor. Se essa revelação não fosse importante, Paulo diria, eu recebi de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Não, ele disse: eu recebi do Senhor. E Paulo não foi apóstolo do Cordeiro, não foi um dos 12. Ele veio depois que a igreja já tinha se levantado. E foi o cara que escreveu um texto do Novo Testamento e recebeu a revelação da graça. E esse homem, o tempo todo a Bíblia diz, na igreja primitiva, eles estavam em unidade na doutrina. É perseverar esse ano na doutrina, na comunhão dos irmãos e na sagrada comunhão, que é o partir do pão, que foi a favor de nós. Ele disse, Jesus, quando partiu o pão, disse: tomai e comer, esse é o meu pão que é dado em favor de vocês. É para vocês que o pão é partido. Nenhum cordeiro no Velho Testamento era torturado antes de ser sacrificado pelos pecados de Israel. Jesus foi o único cordeiro que foi torturado. Porque o Salmo 29 diz que os arados araram minhas costas. Ali é um salmo que fala de agricultura. Arado é aquilo que passa na terra para a semente ser plantada. Os buracos do corpo de Jesus eram sementes de curas para nós. A agonia que ele teve na alma é para você não ter doenças, depressão, estresse e ansiedade. A ceia, ela não lida só com isso, mas ela também foi no dia da ceia que houve na Páscoa a transferência dos tesouros do Egito para os filhos de Israel. E aí Deus disse: sandálias nos pés, com cintos amarrados, comam, esta é a Páscoa do Senhor. Comam prontos para uma mudança. É comer com atitude e mentalidade de uma reviravolta. Não é só comer um pão e eu vou comer, e se está doente, eu estou comendo a minha cura. Às vezes, através da sagrada comunhão, a cura vai ser instantânea e às vezes vai ser progressiva. Continue fazendo a ceia. Eu falo isso e as pessoas não praticam. Começo do ano eu peguei uma virose muito forte. Pensei até que estava com Covid. E quando eu estava ficando bom, caí de novo. E o Senhor de novo foi para mim e disse: você parou de tomar a ceia. Deus, sabe, cura divina de Atos, Marcos 16 diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão. Essa promessa é para os descrentes. A igreja não é para estar sendo curada, é para andar em saúde divina. Nossos corpos são mortais, eles precisam serem restaurados. E se um alimento faz o homem, se um alimento que o homem cai, faz ele cair, Deus providenciou um alimento para restaurar a queda. E o alimento é a ceia. Quando você come da ceia, repara o seu corpo e a sua alma. Eu vou experimentar hoje e vou ver se dá certo. Não vai funcionar. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar. E quando comer, onde tiver uma célula de câncer no seu corpo, eu declaro que morra. Aonde tiver uma doença, eu comecei a tomar ceia em casa e foi o que me levantou. No outro dia eu disse à minha esposa: eu já estou bom. Incrível. Eu tenho testemunho de pessoas que são curadas de refluxo, de várias doenças. Mas alguns vão ouvir a mensagem e não praticam. É isso que eu estou dizendo. Não pegaram a revelação. Medita nisso. Escuta as mensagens que eu falei sobre a ceia. Vai ouvir. Porque tudo que Jesus precisa é a tua necessidade. Ele quer encher o seu corpo com a plenitude dele. Há uma unção de cura muito forte aqui agora. Nesse ano o Senhor me disse: você vai andar debaixo de uma unção de cura como você nunca viu. Estava na live e Deus me disse: uma pessoa com problema na perna esquerda. No outro dia Céu me ligou e disse: Gleison, Carol estava com a inflamação na perna, tomando remédio, uma veia tipo estourou e estava aquele negócio roxo e doía e queimava. Quando você disse na perna esquerda era a perna dela, ela agarrou. De manhã ela já amanheceu boa, instantâneo. Pessoas me procuraram na live e disseram: pastor, meu filho tinha um cisto na boca. E quando você disse alguém com caroço na boca está sendo curado,
A gente procurou, não tinha mais, aquela fístula saiu. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele já triunfou sobre o câncer. Ele já triunfou sobre todas as doenças. Está na hora de restaurar essa mensagem na tua vida. Porque Deus não quer só a sua família salva. Deus quer você saudável para viver com seus filhos e seus parentes. Esse vai ser um ano de desfrutar. Take over. Há um peso de glória aqui agora. Eu ainda sou o mesmo, diz o Espírito da graça. As trevas estão sendo dissipadas em luz agora. A glória do unigênito, eles viram a sua glória, e Ele está aqui nessa noite. E o nome dele é Jesus. Quando Ele chega, aquilo que te dominava passa a ser dominado. Tem alguns que não estão doentes, mas estão com problemas na alma, problemas de ansiedade. Você não consegue desacelerar, mas Deus vai te desacelerar essa noite. Há uma presença do Espírito Santo em você. Você não está aproveitando a vida, você está perdendo tempo. Mas Deus está dizendo: hoje revelação chega. Ei, Zaqueu, salvação chegou na sua casa. Olha os rios do Espírito de Deus. Fecha os teus olhos ao rio do Espírito de Deus fluindo aqui nos lares. As pessoas que estão online essa noite podem sentir em casa. Haverá rompimentos. Coisas que estão paradas estão se movendo. Os fluxos da graça, os fluxos do Espírito Santo. Deus está agitando as águas. Aquilo que está parado vai se mover. Aquilo que está morto vai reviver. Coisas novas, é tempo de boas notícias. Coisas novas, portas que se abrem. Oh my gosh. Oh meu Deus. Deixa essa presença te restaurar essa noite. Deixa Deus te renovar agora. Deixa Deus te encher, porque o diabo tem te pressionado, filha de Deus, filho de Deus, para te jogar para baixo. Mas Deus te levanta. Deus te levanta, Deus te ergue. Deus te diz: é o tempo de se levantar. Recebe, 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 meu Deus. Há uma presença do Espírito Santo muito forte aqui essa noite. Angústias, corações endurecidos vão se tornar corações quebrantados. Tem uma canção que vocês cantaram a Ele a glória. Levanta o pão nessa noite. Paulo disse: eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo partido e tendo dado graças. Como dar graças sabendo que vai ser traído? Está na hora de render mais graças ao Senhor. Está na hora de ter um coração mais agradecido. Está na hora de acordar em todos os momentos e dizer: Pai, obrigado, foi você. É por causa de você que eu estou vivo. É por causa de você que eu como. Esse emprego foi você que me deu. Tudo é para a tua glória. Pai, nós consagramos o pão em suas mãos. E assim como eles comeram comida dos poderosos, o maná que veio, esse pão foi fornecido do Senhor para nós, para reparar o nosso corpo. Onde houver uma enfermidade, ao comer o pão serão curados. Mentalmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, todas as áreas afetadas por causa do corpo de Jesus que é perfeito. Todos juntos podeis participar do corpo do Senhor agora. Levanta o cálice. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse é o cálice da aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Meu Deus, você foi perdoado. Pare de se culpar. Pare de se condenar. Você recebeu o dom da justiça. Deus é justo. Então, Gleice, Deus não olha mais para o meu pecado. Deus fez vista grossa. Não, Deus é justo. Não pode deixar o pecado impune. É por isso que Ele foi para a cruz. O
padrão de Deus para te justificar é a cruz. E ela é perfeita, porque é um sacrifício perfeito. E Ele não precisa morrer de novo, porque Ele perdoou nossos pecados passados, presentes e futuros. E perdoados que somos e justificados, podemos agora viver para Deus. A paz em nossos corações. E todos juntos podemos participar do sangue do Senhor e receba a vida de Jesus agora. Celebra Ele em nome de Jesus. Só adora e deixa os milagres acontecer. Só adora. É tempo de mudanças. Meu Deus, que presença nesse lugar. Que presença nesse lugar, João. Que presença de Deus, igreja, nesse lugar. Desfruta dessa presença, isso é refrigério, rapaz. Vocês estão sentindo aqui no altar? É liderança, vocês estão sentindo? Tá na hora de jogar tudo fora. Tá na hora de quebrar as carroças e jogar fora os bois e seguir Ele. Como Eliseu, queimar as carroças. Não tem como retroceder, tio. Aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. Não dá, Glênia. Não dá, Gleice. Não dá, Ju. Não dá pra voltar atrás. É ir pra frente. É avançar. Desfruta dessa presença, vai. Fecha os olhos e levanta a tua mão. Porque dele, por ele, deixa a presença de Jesus. para ele são deixa a presença de Jesus as coisas. fazer o que você não pode fazer. Porque dele, por ele, A presença dele essa noite. para ele são todas as coisas. Porque dele, só agora, por vai. ele, A unção está aqui atrás. para ele Eu vejo a plenitude dele. as coisas. Há uma plenitude do Espírito aqui. Meu Deus, vai. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Só adore aqui atrás, vamos. Há uma presença do Espírito Santo. É tempo de ver milagre, é tempo de ver revelação. Ele a glória pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Meu Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos.
mudanças. Aleluia. O rio do Espírito está passando, trazendo vida onde há morte, restaurando áreas da sua vida. Há um oceano de graça para você. O Senhor está dizendo: se desprenda, se solte e entre nos ritmos do Espírito. É tempo de se aproximar, é tempo de comunhão, direções, é tempo de trocar relógios por bússolas. Serão direções específicas que te levarão a lugares e a resultados extraordinários. Você tentará explicar no natural, ninguém vai entender, porque é coisas grandes que o Senhor está fazendo e não tem como explicar no natural. Só vão dizer: foi Deus que fez isso. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Recebam dessa paz, dessa alegria. Eu declaro sobre a família de vocês restauração. Nos trabalhos, nas empresas, nos negócios, na saúde, no emocional, na criação dos filhos, em todos os aspectos. As bênçãos de Deus se manifestando na vida de vocês. As bênçãos do Salmo 91 de proteção e de favor. As bênçãos de Deuteronômio 28, que já foram cumpridas em Cristo e são heranças nossas. Eu declaro que todos esses dias vocês vão ser surpreendidos pelo alimento do Senhor e pela presença do Espírito Santo. Há um convite para cada um de vocês, para, como Maria, sentar para ver a sua plenitude. Deus ama quando você leva o seu coração para receber da plenitude dele. Então, em nome de Jesus, uma semana abençoada, cheia de graça e favor para vocês. E quantos concordam, digam amém. Dá a paz, abraça o teu irmão, diga para ele: você é o melhor de Deus, eu te amo. Porque ele vive. Oh, porque ele vive. Respira fundo. Posso crer no amor. Dá um abraço no irmão debaixo dessa unção, irmão. Porque ele